A humanidade sonhou por muitos anos com o surgimento de uma máquina de movimento perpétuo. Mas até agora essa máquina só pode ser sonhada. Ou não. Vamos descobrir. Tentativas de criar uma máquina de movimento perpétuo têm sido feitas desde os tempos antigos, mas apenas alguns inventores conseguiram chegar perto de criar tal dispositivo de uma forma ou de outra. Muitos acreditam que a primeira máquina dessas, que realmente funcionou, foi inventada pelo cientista soviético Nurbey Gulia. Estou falando sobre o seu supervolante. Todos vocês já viram um volante pelo menos uma vez na vida. Muitos literalmente têm um em suas mãos. Sim, estou falando sobre o elemento de um relógio de pulso. Você também pode encontrar um num vira-brequim de um carro, ou no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Lembra daquela cena com o Time Turner? Basicamente, um volante é uma roda que gira capaz de continuar girando por muito tempo depois de ter sido girada. Um supervolante é um dispositivo semelhante, com uma roda em seu núcleo, mas muito mais avançado. Em 1964, ele propôs o desenho de um supervolante incrível, que seria colocado em uma caixa a vácuo ou em suspensões magnéticas. Tudo isso foi necessário para minimizar as perdas de energia por atrito durante a rotação do dispositivo. O cientista soviético criou várias variantes do supervolante, cuja eficiência chegaria a 98%. Na verdade, isso tornava a invenção uma máquina de movimento perpétuo, porque nenhum dos motores que existiam na época tinha tal eficiência. O supervolante de Gulia poderia acumular energia de frenagem, ser acionado diretamente do motor elétrico e devolver a inércia acumulada quase por completo. Isso tornou o motor quase totalmente autossuficiente. Os cientistas acreditam que a versão moderna do motor de Gulia seria capaz de fornecer a um carro de passeio 2 milhões de quilômetros de autonomia. Ou seja, com tal motor seria possível fazer uma volta ao mundo ao longo do Equador 50 vezes seguida. Claro que se estradas através dos mares e oceanos fossem construídas. Claro que essa invenção não foi tão grande, mas ainda assim foi um avanço incrível para a época. O supervolante do cientista soviético ultrapassou todas as baterias que existiam na época. Os supervolantes de Gulia passaram em vários testes e até foram instalados em alguns carros. Parecia que a União Soviética tinha um dispositivo único, capaz de se tornar uma sensação mundial e levar a indústria do país a um nível totalmente novo. Adicione custos mínimos e quase nenhum dano ao meio ambiente e você terá um dispositivo perfeito. No entanto, não foi adiante. Embora a invenção de Gulia tenha sido um avanço em muitos aspectos, não foi a única em seu tipo. Houve outras tentativas na história de criar uma máquina de movimento perpétuo. Como elas terminaram, alguém mais conseguiu chegar o mais perto possível para criar um dispositivo que funcionasse eternamente? Fique ligado para saber mais. A melhor parte vem a seguir. Roda de Bessemer. A máquina de movimento perpétuo poderia ter sido criada já no início do século XVIII. Um crédito para Johann Bessler, um médico e engenheiro saxão. A roda girava em um eixo grosso. Após o lançamento da roda, ela foi trancada em uma sala e verificada 2 semanas depois, e ela ainda girava na mesma velocidade. 2 meses depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Nesse ponto, Bessler tornou-se conhecido em toda a Europa, o que foi a causa de sua paranoia. Ele não queria revelar os segredos, escondeu cuidadosamente todos eles e só concordou em revelá-los por enormes somas de grana. Um dia, Bessler até destruiu uma roda, quando um dos engenheiros se aproximou dela para examinar o mecanismo adequadamente. O relógio de Cox. James Cox entrou para a história como joalheiro e ourives de Londres, mas além disso ele também é conhecido como relojoeiro que criou algo como uma máquina de movimento perpétuo. Ele foi inventado em 1774. Como Cox disse, o motor de seu relógio era movido por um diamante. O atrito interno reduzido, que era quase inexistente, garantiu que os materiais do relógio se deteriorassem muito mais devagar do que qualquer um já tinha visto. Além disso, o relógio não precisava de corda manual. Simplificando, eles poderiam funcionar eternamente, operando no princípio da máquina de movimento perpétuo. O relógio foi alimentado por mudanças na pressão atmosférica. Se a coluna de mercúrio subia ou descia dentro do barômetro, o movimento do mercúrio girava as rodas internas na mesma direção, dando corda parcialmente ao relógio. Se o relógio fosse enrolado continuamente, as engrenagens sairiam de suas ranhuras até que a corrente se soltasse até um certo ponto. Depois disso, tudo voltaria ao lugar, e o relógio daria corda novamente. Bateria de Karpen. Na década de 50, o engenheiro romeno Nicolae Vanilescu Karpen inventou uma bateria incomum. O motivo de ser incomum é porque ela ainda funciona nos dias de hoje, representando uma espécie de máquina de movimento perpétuo. Os cientistas não entendem como a bateria de 1 volt que Karpen criou há cerca de 70 anos ainda funciona, produzindo uma voltagem estável.
Muitos cientistas acreditam que assim que ficar claro como exatamente essa bateria funciona e quais princípios específicos a fundamentam, seremos capazes de criar uma máquina de movimento perpétuo completa. Parafuso de água de Flood. Meio cientista, meio alquimista, Robert Flood descreveu e inventou várias coisas no século XVI e XVII. Uma de suas invenções é considerada um parafuso d'água, uma espécie de máquina de movimento perpétuo. Ela poderia moer um grão girando constantemente sob a ação da água em recirculação. As primeiras xilogravuras retratando essa ideia apareceram em 1660, após a morte de Flood. Os estudiosos acreditam que o próprio dispositivo não funcionou. Por outro lado, os desenhos de Robert Flood são considerados um dos primeiros projetos para uma máquina de movimento perpétuo. Teoricamente, se os levarmos à perfeição, na realidade de hoje podemos criar um análogo do parafuso d'água, que funcionará quase que eternamente e simplificará significativamente a vida dos agricultores, exatamente como Robert Flood queria. Na verdade, a ciência acredita que é impossível criar uma máquina de movimento perpétuo completa, porque seu funcionamento desafiaria as leis da física. Mas muitos teóricos não concordam com isso. E a história também. Como você pode ver, muitos cientistas chegaram o mais perto possível de criar algo muito semelhante a uma máquina de movimento perpétuo, ou um dispositivo que funcionaria por um tempo incrivelmente longo. Então, por que esses projetos dão errado? Não são realizados até o fim? Os teóricos acreditam que eles são proibidos em todos os lugares por vários motivos, como acontece com outras tecnologias. Por fim, compartilharei com vocês algumas tecnologias incríveis que foram banidas. Energia de orgônio. Cerca de 90 anos atrás, o cientista Wilhelm Reich propôs a teoria da energia orgone. Como psicanalista, ele percebeu que essa energia preenche o ambiente e é caracterizada por sua cor azul. O resultado final era que a capacidade de controlar os fluxos e extrair essa energia poderia mudar o mundo completamente, uma vez que essa fonte está no cerne de todos os processos naturais que existem no mundo. Ele desenvolveu o acumulador de orgone. Esse dispositivo consistia em massa orgone e metal, com as camadas alternadas. O cientista acreditava que tal acumulador poderia atrair energia do espaço e acumular seus fluxos. A energia orgone foi estudada em detalhes por Reich, que escreveu muitos livros sobre isso e criou alguns acumuladores que atraíram e acumularam energia. Experimentos foram conduzidos até mesmo em gerenciamento de energia, mas tudo isso foi interrompido depois que os médicos da medicina alternativa começaram a ser perseguidos. Por meio de um tribunal, Reich foi proibido de operar e recebeu ordens de destruir todos os materiais e dados sobre a energia orgone. Fonte nuclear residencial. Nós associamos a energia nuclear a algo ruim, e grandes desastres são a razão para isso. Todos vocês sabem sobre os desastres de Chernobyl e Fukushima. Mas na verdade, essa energia tem um potencial enorme. Além disso, no passado quase tínhamos energia nuclear doméstica. Com a capacidade de usar a energia nuclear aos poucos, comunidades inteiras puderam obter eletricidade por um longo período de tempo. Quando essa tecnologia estava prestes a chegar ao mercado, os investidores repentinamente perderam o interesse, e todos os projetos foram perdidos. Enquanto isso, a tecnologia poderia ter melhorado o mundo. A instalação nuclear doméstica poderia ser localizada em um pequeno galpão no meio de uma cidade. Poderia se tornar o centro de energia para todo um bairro, fornecendo energia para vários bairros ao mesmo tempo. A usina forneceria eletricidade infinita às pessoas e economizaria muito dinheiro. Isso é tudo, pessoal. Que outras tecnologias proibidas você conhece? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!